Oi gente, eu sou o Rafa, do meu canal de resenha DNA dos livros, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento, O que Fazemos nas Sombras, da autora Jennifer Hillier, publicado pela Faro Editorial. Aqui a gente vai conhecer a Paris. Ela tá bem encrencada. A polícia a encontra banhada de sangue com o corpo do marido ali do lado. E ela vira a principal suspeita de ter matado o marido. O que ela não queria é que esse caso ganhasse exposição. Ela queria continuar anônima e a gente entende o porquê disso por causa de uma outra mulher, cujo apelido é a Rainha do Gelo. Há 25 anos ela foi acusada de matar o marido e ela sabe todos os segredos da Paris. Ela vê a Paris ali na TV, depois que o caso vem à tona e fala: ah, eu sei os segredos dessa mulher. Ela tá para ser solta e começa a chantagear a Paris. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a história da Paris, da Rainha do Gelo e se realmente a Paris matou ou não o marido. O livro vai ter duas narrativas. Vamos ter a narrativa do presente, em que a gente acompanha, a Paris, depois que a polícia encontra ali a cena dela banhada de sangue e o corpo do marido. A gente vai acompanhar a investigação para entender o que aconteceu naquela noite, se a Paris é culpada ou não. Ao mesmo tempo a gente acompanha ali a Rainha de Gelo sendo quase solta ali da cadeia e começando a ameaçar a Paris de contar todos os segredos dela. E também teremos a narrativa do passado, em que a gente vai entender a vida da Paris, a vida da Rainha de Gelo e entender os segredos que a Rainha de Gelo tem sobre a Paris. A gente vai acompanhar toda a história desses personagens. Nessa história, essas duas narrativas vão evoluindo de maneira paralelas, mas acabam se intercalando de certa maneira, quando a gente começa a juntar as peças para entender toda a história. E lá no final, depois de muitos segredos, de muitas reviravoltas, a gente entende toda a história e tudo fica esclarecido. Eu gostei do livro, mais uma vez a autora, não é o primeiro livro dela que eu leio, mais uma vez a autora entrega uma narrativa fluidíssima, muito fácil de ler, muito tranquilo de ler. Quando você vê, você leu 100 páginas e nem percebeu do quão fluido que é a narrativa dela. Ela escreve muito, muito bem nesse sentido. Ela consegue estruturar muito bem toda a história dela. Em relação à história em si, de tudo que aconteceu, eu confesso que eu acertei 90% da história, das reviravoltas que tem aqui. Só teve uma que eu suspeitei, mas não cravei. Mas não me incomodou o fato de eu já saber o que era, porque para mim mostra o quanto ela foi coerente com toda a história que ela criou, Como ela conseguiu encaixar ali todas as peças, como ela conseguiu deixar tudo redondinho. Porque tinha que ser aquilo que eu imaginei, senão talvez a história não fizesse muito sentido. Então ter acertado não me incomodou. E não é difícil, tá, gente, de acertar. Mas como eu falo, não se incomode se você acertar, porque você vai entender. Porque a história vai ficar coerente para você por conta disso, Então eu gostei da construção das personagens, da Paris, da Rainha de Gelo, e dos personagens secundários também, todos eles muito bem-vindos aqui. Tudo muito interessante. Gostei muito da história. Uma história bem complexa, uma história bem difícil, de escrever, eu acredito, mas ela não se perdeu e consegue ali amarrar tudo bem direitinho. Então, por isso, num compilado geral, eu gostei sim do livro e recomendo a leitura de O que Fazemos nas Sombras. Vale muito a pena. Minha única reclamação para o livro, e eu não tirei uma estrela por conta disso, eu não costumo desabonar livro por isso. A
a impressão não tá boa. A letra tá pequena. Eu acredito que a Faro tenha feito isso para economizar papel, mas ficou muito pequena, mas muito pequena mesmo. Tava até meio difícil de ler por conta disso. Se a narrativa da autora não fosse boa, ia ser bem chato de ler o livro. Graças a Deus, a narrativa era boa. E também na minha edição, o livro que eu comprei, em cima estava claro, embaixo estava escuro, eu não sei. Ficou bem difícil assim a impressão. Acho que foi um grande defeito do livro para mim. E olha que eu gosto das edições da Faro, mas essa aqui para mim deixou bastante a desejar. Achei necessário trazer isso para vocês, porque se vocês forem comprar, talvez vocês encontrem isso também. Talvez vocês não vão gostar. Eu não gostei. Mas, repito, não tirei uma estrela por conta disso, tá? Eu tirei uma estrela porque não foi uma história que me arrebatou e tudo mais. Foi muito boa, mas não excelente. Mas fica esse aviso aqui sobre a impressão do livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado.